Você tem uma profunda paixão por Deus? Você é uma chama viva do amor do Eterno, da justiça do Eterno, da santidade do Eterno Deus? Você vive sim em função dele, para as coisas dele. As coisas de Deus estão sempre em primeiro lugar na sua vida, pois ele te chama agora para que você seja uma chama viva, para que onde quer que você esteja incendiando todos os lugares com a palavra do Eterno Deus, com a palavra viva do Senhor. Por isso ele, em Jeremias 23, 29, compara também a sua palavra como um fogo, porque o fogo é puro, o fogo queima tudo aquilo que não procede dele. O fogo é a tradução do poder do Eterno Deus, o fogo é a tradução da santidade do Eterno Deus. E o que nós lemos em Romanos 1,16, nós lemos que a palavra de Deus, que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É na palavra de Jesus Cristo que você encontrará todas as coisas para que você queime, pois o Espírito de Deus nos diz claramente que o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho, a mensagem da cruz, é sim um fogo eterno para queimar, para destruir o mal, mas para queimar você de tal maneira que você seja de fato uma chama viva. Todo cristão é preciso que seja uma chama viva e que ele exale a paixão, uma paixão profunda, uma paixão sem limite pelo Deus eterno, pelo Espírito de Deus, pelo Pai, pelo Filho, e assim ele viva. Veja bem como o Deus eterno se manifestou a Moisés em Êxodo 3, numa sarça ardente que queimava e que não se consumia. E ele ainda diz a Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisas é santo. Assim também, como que ele respondeu ao combate que estava havendo entre Elias e os profetas de Baal? Ele respondeu com fogo. Como que nós vemos quando Elias é elevado aos céus, um redemoinho o leva, mas quem separou ele de Eliseu? No capítulo 2 do segundo livro de Reis, carro e cavalos de fogo. O fogo traduz a essência da santidade de Deus. O fogo é a plenitude do poder de Deus. Por que durante todo o caminhar do povo de Israel no deserto à noite, ele os guardava como uma coluna de fogo? Ó Deus, o Senhor é perfeito e puro, e é a voz que nós clamamos, a você que me escuta. Busque a santidade de Deus, queira estar na presença do eterno Deus sempre. O que Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, não extingais o Espírito, pois o Espírito de Deus que deve morar no coração de cada cristão é uma chama viva, é uma chama de amor, mas é uma chama de santidade, de justiça e de juízo. É uma chama que ninguém em sã consciência pode apagar ou deixar de lado. Alimente essa chama, e como? Com a palavra de Deus, não somente lendo, mas meditando e pedindo que o Espírito de Deus venha e te mostre e que abra seu entendimento para que você seja assim uma chama viva. Eu repito mais uma vez, é para que cada um de nós sejamos uma chama viva, mas não somente pela palavra, mas pela oração, pela comunhão íntima com Deus, pela busca incessante de estar ao lado de Deus. E é somente a palavra de Deus,
que te leva ao Pai, que te leva ao Filho, ao Espírito Santo, que te leva ao Deus Todo-Poderoso, assim como também a oração, a presença contínua na presença de Deus, é que te fará uma chama viva. Não são livros, não são outras coisas, não são demais entretenimentos, não, é o próprio Deus que que se revela a você, e que Ele quer que você seja uma chama, a transbordar o seu amor, a transbordar tudo aquilo que Ele quer, não somente para aqueles que hoje se dizem cristãos e não são, mas também para o mundo, e para que você transborde, e para que você seja essa chama viva que eu estou repetindo mais uma vez. Você tem que estar cheio dela, você tem que estar cheio do Espírito. Veja, os discípulos de Jesus, quando Ele ascendeu aos céus, Ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram em oração, pois assim nós lemos em Atos 1:14, e eles ali ficaram em oração, e por 10 dias, no 10º dia, quando em Pentecostes, o Espírito de Deus desceu sobre eles. E a palavra de Deus diz que como um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa, mas sobre cada um deles havia como que uma língua de fogo. O fogo, meu irmão e meu amigo, traduz tudo de bom. Por isso o próprio Deus compara a sua palavra também com o fogo. O fogo é algo de notável, é algo que você não pode traduzir, e você precisa ter uma paixão profunda. Hoje, infelizmente, nós escutamos como uma estatística dos Estados Unidos, há algum tempo atrás, que diz que lá existem mais de 5 milhões de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Isso teria que causar um tremendo impacto, não só nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo. Veja agora então, quando de Pentecostes, somente 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. E estas 120 pessoas, esses 120 discípulos, viraram o mundo de cabeça para baixo e espalharam o cristianismo verdadeiro nos 4 cantos do mundo. Portanto, aquele que diz hoje que está cheio do Espírito Santo, é melhor se examinar a si mesmo antes de falar isso. Antes, porque é a tua vida que diz. Porque você, como um fogo vivo, por onde quer que você ande, você tem que queimar, mas queimar da santidade de Deus, de forma tal que aqueles que olhem para você, para aqueles que escutem as suas palavras, têm que ser, sim, eles têm que ser, e receber em si a convicção de pecados, porque a palavra de Deus nos diz que é o Espírito de Deus que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E se você está cheio deste mesmo Espírito, aonde você for, aonde você pregar, aonde você conversar, você estará passando este fogo do Espírito, e ninguém poderá ficar de pé, pois o arrependimento será colocado e oferecido. Sim, meu irmão, aprenda que o verdadeiro cristão é uma chama viva, é uma chama que a cada dia cresce mais até o infinito de Deus, porque Deus não tem limite. Ele te encherá cada vez mais. Basta que você busque-o em santidade, que você queira ser a cada dia mais semelhante a Jesus, para que você queira cada dia glorificar o santo nome de Deus, mais do que por as suas palavras, pelas suas ações. Que olhem para você, que assim como no Antigo Testamento, ao olhar para a face de Moisés, ele resplandecia, porque a natureza de Deus estava nele. E nós hoje, que temos o Espírito de Deus em nós, devemos transparecer muito mais essa presença do Deus eterno, a presença viva,
a presença que não tem limite, a presença que tudo transforma. E se hoje o mundo está como está, é porque a igreja de Cristo, a igreja que aqueles que se dizem cristãos ainda não estão de fato como chamas vivas. Pois como está o mundo, ele deve isso à igreja, porque como está a igreja, estará o mundo. Assim como também, como está o altar, estará a igreja. Por isso, meus irmãos, é necessário um arrependimento, mudança de vida e se colocar diante de Deus. É necessário não rasgarmos as roupas, como a própria palavra diz, mas é necessário rasgar o nosso coração e fazermos um profundo ato de arrependimento que envolva toda a nossa vida, toda ela. E a respeito, como por exemplo, dos ninivitas, no capítulo 3, versículo 5 ao 10 do livro de Jonas, colocar tudo e todos para que mude a vida, mude a existência e assim possa receber do Deus Todo-Poderoso a misericórdia que salva. Pai eterno, diante de Ti nós queremos, Senhor, restaurar e renovar a nossa vida, para que o Senhor seja em nós a chama que inunda esse mundo. Meu irmão, nós tanto pedimos e queremos por um avivamento, pois um avivamento não vem sem antes haver um profundo arrependimento e se dobrar diante dele, e uma profunda e insistente e constante oração diária. É pela oração, meu irmão, é pela oração que o Senhor te revelará os seus mais profundos segredos. E é nessa oração que você estará queimando. Isso que você queima por dentro é a presença do Espírito de Deus, pois todos nós somos chamados a ser templos do Espírito de Deus. Todo o nosso ser é templo do Espírito de Deus, como por 2 vezes Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e também no capítulo 3. Faça isso, seja sim uma chama viva para levar a este mundo sem Deus, para levar a este mundo que jaz no maligno, como diz as Escrituras, o amor, a justiça e a santidade do eterno Deus. Procure a Ele em primeiro lugar, coloque as coisas dele em primeiro lugar, seja uma chama cada vez mais forte, para que não só incendeie a sua casa, para que não só incendeie o quarteirão onde você mora, mas que incendeie também onde você trabalha, onde você estuda, para que incendeie toda a sua igreja onde você congrega, para que incendeie também o mundo. Deus hoje procura aqueles que querem, de fato, serem homens de Deus, pois é pela oração que este fogo se espalha. Todos, sem exceção, todos os grandes homens de Deus do passado e do presente foram e são poderosos homens de Deus. Faça isso para que a sua vida, sim, a sua vida sirva ao Deus onipotente, sirva ao Deus onisciente, sirva ao Deus todo-poderoso, sirva aquele que é amor, mas também é santidade, que é santo e que também é justiça e é juízo. Coloque-se nas mãos dele, e tão somente nas mãos dele, e tão somente nas mãos daquele que pode e que transforma todas as coisas, para que ele seja em você, essa chama que arde sem se consumir, assim como aconteceu em Êxodo 3, quando ele, e que eu disse no início, se apresentou a Moisés. Esteja e seja você um novo Moisés, seja você um novo Elias, e não há nada que te impeça isso.
Não há ninguém no mundo que pode te impedir isso. Basta você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Deus olha do alto e hoje Ele não tem visto diferença alguma entre aqueles que dizem servi-lo e aqueles que não o servem. Faça você a diferença. Tenha uma profunda paixão por Ele. Ame-o com todas as suas forças. Veja, não sirva a Deus porque você tem medo do inferno, porque isso não tem valor algum para Ele. Não sirva por isso, mas sirva a Deus porque você o ama. É este o caminho. Ame a Deus, porque o amor compreende justiça, o amor compreende santidade, o amor compreende também a misericórdia, a graça, mas também juízo. Guarde isso no seu coração e viva segundo o que Ele quer, não o que o homem ou outra pessoa quer, mas aquilo que Ele quer, aquele que Ele fala, aquele que Ele manifesta no seu coração. Se você clamar e clamar e clamar e clamar ao Espírito de Deus, Ele te mostrará o que fazer e como para que tudo isso aconteça na sua vida e você seja de fato uma chama viva do eterno Deus. Em nome de Jesus.